Salmo 8, irmãos, abramos as nossas Bíblias. Peço que os irmãos ouçam atentamente a leitura que farei. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que ó homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Irmãos, esse foi o salmo lido pelo astronauta, primeiro astronauta a pisar na Lua, esse evento que tem sido lembrado nesses dias, nesses tempos, que completa 50 anos. Os irmãos podem imaginar Neil Armstrong, o americano, deslumbrando aquela visão da terra e podendo ler: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mas esse salmo, irmãos, ele responde ao grande questionamento do homem: de onde eu vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui nessa vida, para onde eu vou. E você que me ouve nesta noite, você que não crê em Deus, se você não entende a vida à luz do cristianismo, se você não tem Deus como seu Salvador, não me venha dizer que você não tem esses questionamentos, essas dúvidas, essas perguntas, com relação para onde vai, o que é que você está fazendo aqui nesse mundo. Porque o questionamento aqui é: o que é o homem? E para responder a essa pergunta, vejam que o salmista, ele não é humanista, ele não é antropocêntrico, ele não começa aqui a entender o homem a partir do próprio homem. Veja que ele começa com ó Senhor, e de forma muito interessante, ele aponta para aquilo que o reformador João Calvino, ele diz: o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, sem que antes tenha contemplado a face de Deus. E depois desta contemplação, desça e venha a examinar-se a si próprio. É por isso, irmãos, que o homem ele quer conhecer a si mesmo, mas ele tem que começar primeiro com o conhecimento de Deus. E na proposta aqui do salmista, perguntando quem é o homem, ele começa aqui destacando essa soberania de Deus como criador, como sustentador do universo. Vejam que ele começa: ó Senhor, a palavra aqui Senhor, o nome de Deus, Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, aquele cuja glória enche toda a terra, enche todo o universo. Quando o salmista inicia com essa expressão, irmãos, ó Senhor, ele está apontando aqui para o fato que Deus é soberano sobre a criação. Mas o salmista, irmãos, ele continua e também diz que o Senhor é um Deus pessoal.
ele é transcendente, mas ele é imanente. Ele está presente conosco. É por isso que ele diz: ó Senhor, Senhor nosso. Ele é o Deus do nosso povo. Ele se relaciona conosco, irmãos. Ele não é uma força impessoal que vaga pelo universo. Não, irmãos. Deus é um ser que mantém relacionamentos concretos com homens concretos da história humana. É o Senhor da igreja. Ele é o Senhor sobre todos. Ele é um Senhor pessoal, que se relaciona conosco, irmãos, que está conosco. Veja que no versículo 2, ele afirma que a soberania de Deus pode ser vista no fato dele usar coisas pequenas para envergonhar os seus inimigos. Deus é assim, né, irmãos? Veja que ele diz: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Esse texto aqui, irmão, Jesus cita ele lá em Mateus capítulo 21, 14 a 16, é uma interpretação ele faz uma interpretação do Salmo 8, onde Jesus diz que Deus faz uso das crianças para silenciar os seus inimigos. Diz o texto que vieram a ele no templo, né, vieram a Jesus, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Então, irmãos, nós temos aqui esse texto citado por Jesus, onde as crianças estão ali bendizendo a Deus, bendizendo o nome de Deus, e os inimigos de Jesus estão ali presentes, e eles pedem para que aquelas crianças parassem de cantar Hosana ao filho de Davi. Então Jesus diz: vocês nunca leram aquilo que está escrito? É como Jesus dissesse assim: vocês não leram o Salmo 8? Vocês que são conhecedores da lei, vocês não leram o Salmo 8, que da boca de pequeninos e crianças de peito é que Deus tira forças para calar os seus inimigos. De tal maneira, irmãos, que esse texto nos mostra que Deus ama os louvores das crianças, e Deus usa até mesmo pessoas frágeis, impotentes, para fazer cessar e reduzir a nada a fúria dos sacerdotes e escribas, que estavam sempre ali se levantando e indo contra o nosso Senhor. Então, irmãos, nós temos aqui Deus soberano, criador e sustentador do universo, que mantém um relacionamento próximo, pessoal, concreto com o seu povo, e que usa pessoas frágeis e aparentemente insignificantes para a glória dele mesmo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Sendo assim, irmãos, qualquer coisa, todo pensamento, toda educação, todo movimento, toda estrutura social tem que começar por Deus. Na nossa vida, irmãos, tudo que empreendermos, tudo que planejarmos, tudo que nós pensarmos, irmãos, nós temos que começar por Deus. Tudo tem que convergir para a glória de Deus. A família, o trabalho, o governo, a ética, a educação, o lazer, o casamento, tudo tem que começar com o Criador de todas as coisas. Não é à toa, irmãos, que o salmista, para responder
que é o homem, ele começa com a frase, ó Senhor, ó Senhor. Hoje em dia, irmãos, as pessoas querem entender o homem colocando Deus de lado. As pessoas querem entender a si mesmas colocando Deus de lado. A primeira coisa que elas fazem é retirar Deus, é retirar o Senhor. E elas dizem, não queremos saber o que Deus tem a nos dizer. Elas dizem, nós sabemos o que nós queremos. E deixam Deus de lado. Deixam Deus de lado. Aí Paulo vai dizer, irmãos, lá em Romanos, capítulo 1, que o que acontece nessa sociedade é que ela vai se pervertendo, perece nos seus delitos e pecados, se tornaram loucos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E Paulo chega a dizer que eles preferem adorar a criatura ao invés do Criador. Mas vejam também, irmãos, que outra coisa que nós vemos aqui é que o salmista, ele nos mostra a posição exaltada da humanidade. Observe que o texto, irmãos, começa descrevendo, a partir do versículo 3, ele começa descrevendo a pequenez do homem diante da imensidão da obra de Deus. Ele diz assim, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, aí ele pergunta, ele questiona, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Nós temos aqui, irmãos, o homem perplexo com a criação de Deus. Ele olha para aquela imensidão, aquela maravilha da criação, aquela grandeza das coisas, e Davi está aqui extasiado, irmãos, com tudo que Deus criou. E diante de tudo isso, Davi perplexo, ele se pergunta o que é o homem diante de tanta grandeza, tantas maravilhas. Afinal de contas, irmãos, qual é o tamanho do universo? Quem chegou ao seu extremo, ao seu limite do universo? Quantas estrelas, irmãos, quantas galáxias estão por aí espalhadas nesse vasto universo? O universo, irmãos, é imenso. E, portanto, cabe a pergunta, que é o homem diante de tanta imensidão, diante de tanta grandeza? O autor cita as estrelas, cita a lua, cita as estrelas, podemos apenas citar aqui rapidamente a estrela chamada Sol, a estrela central, digamos assim, que Deus colocou na distância correta para nos fornecer calor na medida certa, e também que não nos queima nem nos congela, e que não é uma estrela isolada no espaço, mas faz parte de um conjunto de 1 bilhão de outras estrelas que formam a nossa galáxia, a Via Láctea. Que é o homem diante de tudo isso? Que é o homem diante de tudo isso? Ele é muito pequeno, irmãos. Mas também, além de afirmar a pequenez humana, quando ele diz nos versos 3 e 4, que o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, ele afirma agora, irmãos, nos versículos 5 e 6, a posição exaltada do homem, apesar de ser pequeno. A gente encontra aqui um contraste que nos deixa perplexos diante desse contraste tão grande que o salmista coloca. É como se ele estivesse dizendo aqui, olha, nós somos pó, somos cinza,
Nós somos pequenos demais para esse grande universo, para essa grande criação. Mas mesmo assim, irmãos, nós somos os seres mais importantes. Nós somos os seres mais importantes diante de tudo que Deus criou. Nós não somos bichos, irmãos. Nós não somos macacos ou descendentes de macacos. Nós não somos animais. Nunca diga nas suas conversas informais que você é um animal racional. Não, irmãos. Nós somos a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. Fizeste-o, veja aí no verso 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Essa frase, irmãos, ela aponta para o fato que nós fomos criados diferentes de todos os outros seres. Nós não somos como porcos, irmãos, baratas, ratos. Somos diferentes, irmãos. O texto diz que fomos criados menores do que Deus. Isso aponta lá para o texto, lá em Gênesis, irmãos. No livro do começo, no capítulo 1, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso, irmãos, por menor que ele seja, pequeno, por menor que ele seja, ele é mais importante do que qualquer outra obra da criação de Deus. Os peixes, as aves, os répteis, os animais, todos eles foram criados segundo a sua espécie. Mas, irmãos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de raciocínio lógico, de pensamento racional, de escolha moral, de criatividade artística, com a capacidade, irmão, de relacionamento. Por isso, o teólogo holandês chamado Herman Bavinck, ele diz assim: o mundo inteiro é uma revelação de Deus, um espelho das suas virtudes e perfeições. Mas dentre todas as criaturas, somente o homem é a imagem de Deus, a mais elevada e mais rica revelação de Deus, e, portanto, cabeça e coroa de toda a criação. Você não é um órfão cósmico, nós somos, irmãos, essa criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nós temos capacidade, olha, prestem bem atenção, irmãos, nós temos a capacidade de conhecer a Deus. Mas vejam também, irmãos, que ainda considerando os versículos 5 e 6, além de ser criado diferente dos outros seres, o homem ele foi colocado numa posição exaltada. É por isso que diz aqui: de glória e de honra o coroaste. Irmãos, o sol, ele é imenso, o universo é vastíssimo, a lua, ela é imensa, a terra também é imensa. Mas o mais importante de toda a criação, irmãos, é o homem. É o homem. Por quê, irmãos? Porque Deus o coroou lá na criação, né? E de honra e glória, né? O coroaste. Lá em Gênesis 1, 26, irmãos, diz assim também: disse Deus ao homem: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O texto, irmão, ele está afirmando
que o ser humano ele foi coroado, ele foi designado como vice-regente da criação. Todos os seres foram criados e colocados debaixo do seu governo. Deus deu autoridade e responsabilidade ao homem para que ele pudesse governar, para que ele pudesse administrar a terra. Nós somos, então, irmãos, vice-regentes e temos a responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Veja que é isso que ele afirma aí nos versículos 7 e 8. A partir do versículo 6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Mas aí, irmãos, esse texto nos coloca diante de um dilema. Por que eu tenho medo de bichos? Por que alguém, talvez uma mulher, mesmo um homem, às vezes vê uma barata e sobe numa cadeira com medo? Por que uma mulher vê um rato passando e grita de medo? Por que nós não nos aproximamos de um leão quando vemos? Por que nós não temos domínio sobre a criação, então, irmãos? Se Deus colocou tudo debaixo do nosso domínio, por que nós não dominamos a criação, irmãos? E esse é o último ponto aqui da mensagem, porque com a queda, irmãos, com a entrada do pecado, nós perdemos o domínio da criação. O pecado causou esse transtorno, essa maldição nas nossas vidas. O homem traiu a Deus, o homem desobedeceu a Deus de tal maneira que toda a criação entrou em colapso, entrou em desordem. E agora o homem que era para ser Senhor, que era para dominar toda a criação, não tem mais domínio sobre ela. Qual o desfecho, então, desse salmo, irmãos? Como é que nós devemos interpretar esse salmo? Será que esse salmo ele é antropocêntrico? Será que esse salmo é para falar a respeito de mim e de você? Absolutamente não, irmãos. Absolutamente não. Esse salmo, ele fala do verdadeiro homem. Porque só existia um homem verdadeiro. Só existia um homem verdadeiro que viveu na sua humanidade plena, que viveu como era para ser de verdade, e esse homem foi Jesus. Esse homem foi Jesus. Em Hebreus, irmãos, ele responde dessa maneira no capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim o texto: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. O escritor começa dizendo, irmãos, que o mundo que há de vir, o mundo vindouro está sujeito a uma pessoa, e não é a anjos. Não é a anjos. Se não foi a anjos, foi a outra pessoa, irmãos. E ele continua aí no versículo 6. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Como os irmãos podem ver, ele cita agora o Salmo 8, que nós estamos considerando. Ele continua, em Hebreus, o autor aos Hebreus, ele continua no versículo 7 e 8. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Até aí, irmãos, parece descrever tudo o que nós temos
falado aqui, temos visto, mas no final do versículo 8, ele diz assim: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ele está dizendo aqui que não é isto que temos visto. Ou seja, o homem não domina a criação. O homem não domina a criação. E aí no versículo 9, irmãos, ele vai dizer: vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Esse texto aqui, irmãos, em Hebreus, está interpretando o Salmo 8. Ele está dizendo que Deus deu domínio ao homem, o domínio da criação. O homem perdeu esse domínio por causa do pecado, portanto ele não domina, ele não governa a criação, mas existe alguém que já está governando a criação. Existe um homem que já está governando a criação, e por causa do seu sofrimento de cruz, seu sofrimento de morte, ele foi coroado de glória e de honra sobre toda a criação, e ele domina todo o universo. Quando Cristo veio ao mundo, irmãos, ele sofreu a dura realidade da morte, e foi assim que ele ganhou, ele foi vitorioso no lugar do homem, no lugar de Adão. Por isso, no versículo 9 diz: por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. De tal maneira, irmãos, que todas as coisas agora estão debaixo do seu governo, da sua autoridade. E nele, irmãos, nele nós também, os filhos de Deus, os crentes, nós ganhamos de volta o reinado ou o domínio sobre a criação, e nós reinamos com Cristo para sempre. É por isso que Paulo, quando escreve nas suas cartas, ele diz, nós já ressuscitamos com Cristo, nós já reinamos com Cristo. O apóstolo Paulo coloca sempre no presente. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele reina pelos séculos dos séculos. Ele venceu a morte para reinar sobre todo o universo. E aquele que nele crê, aquele que crê em Jesus, viverá eternamente reinando com Cristo. Viverá com ele reinando sobre todas as coisas. Jesus, irmãos, é o homem que se cumpre nesse Salmo 8. Jesus é o homem que se cumpre nesse Salmo 8. E no dia que ele voltar, irmãos, a este mundo, ele vai restaurar todas as coisas, porque a natureza, ela geme angustiada, aguardando esse dia, quando Jesus Cristo voltará em majestade e glória para reinar com os filhos de Deus, com os crentes para todos sempre. E eu quero terminar, irmãos, com algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação é: não tente viver a sua vida sem Deus. Não tente viver a sua vida sem Deus. Deus é o elemento principal da construção da nossa vida, irmãos. Não podemos tentar construir nada sem Cristo, sem Deus em nossa vida. É insanidade tentar que qualquer empreendimento, sem a ajuda de Deus, sem a orientação e condução de Deus. Não podemos, irmãos, retirar Deus da nossa vida, de tudo que nós fazemos, seja na família, seja no trabalho, seja na música, seja no lazer, em todas as coisas, irmãos, nós temos que começar por Deus. Por isso que o salmista começa: ó Senhor,
Senhor nosso. Outra aplicação, irmãos, para a nossa vida, à luz desse salmo, você não pode querer ser o seu próprio Deus. Tem muita gente, irmãos, que quer viver a vida como se fosse Deus de si mesma. Põe de lado Deus e acha que pode dirigir a vida dela conforme o seu querer, conforme a sua vontade, conforme a sua intuição, conforme o seu querer. Existem pessoas que não aceitam normas, não aceitam que ninguém a repreenda, não aceita a palavra de exortação, não aceita que pastores a exortem. Você é menor do que Deus. Você é menor do que Deus. Quem é você diante de Deus para tentar questionar os caminhos, as vontades do Senhor que criou todas as coisas? Nós não passamos, irmãos, de poeira, pequenos, frágeis, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos de Deus para que a nossa vida seja plena, para que a nossa vida seja uma vida verdadeira. Outra aplicação para a nossa vida, irmãos, é uma palavra agora aos que sofrem. Uma palavra agora aos que sofrem. Em muitos momentos da vida, alguém pode dizer: eu gostaria de ser como esse homem do Salmo 8, que governa as coisas, que domina sobre todas as coisas da criação, mas ao invés disso a minha vida está completamente arrasada, doenças, tragédias, decepções, angústias, solidão e tanto outros males. E você pode perguntar: por que isso? Por que isso? Nós temos encontrado, irmãos, pessoas que não sabem o rumo da vida, pessoas sem saída, sem perspectiva, não sabem o que fazer, não sabem o sentido, não sabem o rumo a ser tomado. E a cada dia que passa, esse número parece aumentar. Parece, irmãos, que a palavra de ordem é desespero. Nosso planeta, irmãos, parece que está sendo desconjuntado. A cada dia, angústia, decepção, depressão por todos os lados. Por que a vida é assim? Deus não nos fez para dominarmos todas as coisas. A resposta, irmãos, é que o nosso mundo, ele está desmoronando a cada dia por conta da nossa rebelião contra Deus. Esse mundo é amaldiçoado por causa da desobediência do homem a Deus. Nós o traímos, fomos rebeldes. Lá no Éden, irmãos, nós falamos, é como se nós falássemos para Deus: não queremos a sua autoridade. Nós não queremos as suas ordens, nós rejeitamos qualquer tipo de autoridade sobre nós. Nós preferimos viver por nós mesmos. O homem declarou guerra a Deus e toda a terra se tornou maldita. Toda a terra se tornou maldita e o homem perdeu a sua glória e honra. E perdeu muito mais, irmão, perdeu a identidade. É por isso que se alarga a multidão de pessoas que não sabem quem são, não sabem para onde estão indo, não sabem responder a pergunta: que é o homem? Que é o homem? O homem estava morto nos seus delitos e pecados, e Deus decidiu enviar o verdadeiro homem. Ele veio ao mundo, irmão, Jesus Cristo veio ao mundo, venceu o diabo, satisfez a justiça de Deus,
e venceu exatamente onde Adão falhou, porque Adão desobedeceu a Deus quando comeu daquela árvore. E Jesus, irmãos, obedeceu a Deus quando ele foi e morreu naquela árvore. Quando ele foi e morreu na cruz do Calvário. Mas Jesus, irmãos, não veio apenas para morrer pelos eleitos, ele não veio apenas para nos resgatar dos nossos pecados, mas ele veio reconstruir a raça humana. Ele veio nos dar, irmãos, uma nova humanidade. É por isso que nós temos que viver em novidade de vida. Precisamos viver como novas criaturas, pessoas transformadas, pessoas que vivem buscando viver como Cristo viveu. Jesus veio para nos dar, irmãos, um novo propósito, uma nova caminhada, e nós temos que viver para a glória de Deus, buscando fazer o que Cristo fez em todas as coisas. E assim, irmãos, como toda a criação está debaixo da autoridade de Jesus, assim nós devemos também andar em novidade de vida e servindo a Cristo Jesus. Não se desvie da sua caminhada cristã. Volte-se cada dia mais para Cristo Jesus. Fique cada vez mais perto dele, irmãos. Fique cada vez mais perto dele, porque quanto mais perto de Jesus você estiver, mais verdadeiro humano você será. Mais verdadeiro humano você será, até que você esteja conformado, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém.